Doutor, Tadalafila faz mal para o coração? Esse é um questionamento bem comum. Muitos pacientes têm me perguntado se o uso da Tadalafila pode fazer mal para o coração. Conta a história de que tem um vizinho que faleceu, um vizinho que passou mal, que foi para o hospital e que ele não sabe se foi da medicação ou não, e o paciente acaba tendo medo de fazer uso desse tipo de remédio. Atualmente, as medicações para a disfunção erétil, as medicações orais, elas têm uma segurança muito grande e se tornaram um divisor de água no tratamento da disfunção erétil. Antes desse tipo de medicação, a gente tinha uma dificuldade muito grande no tratamento dos pacientes. Depois que essas medicações entraram no mercado, primeiramente com Viagra, e depois foram evoluindo, surgindo outras medicações, e agora a tão famosa Tadalafila, que já ganhou até o apelido de Tadala. Essas medicações elas trouxeram um resultado muito bom, né? Elas melhoram muito para a disfunção erétil, com uma proteção para o paciente grande, pois a chance de complicação é pequena. Mas existem casos em que o paciente realmente não deve fazer uso desse tipo de medicação. Então, os benefícios delas são principalmente para os pacientes que têm a disfunção erétil por causa vascular ou nervosa, né? Então, pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes que fizeram cirurgia para câncer ou outro tipo de tratamento, por exemplo, uma radioterapia e que desenvolveu um quadro de disfunção erétil, eles podem ter o benefício do uso desse tipo de medicação. Agora, existem os pacientes que têm um fator de risco e que a gente tem que tomar muito cuidado e não deve iniciar uma medicação dessa, né? São aqueles pacientes que já infartaram, né? Então, esse paciente ele precisa de uma avaliação boa antes de fazer uso de uma medicação dessa. Pacientes que fazem uso de medicações da classe dos nitratos, que são medicações que são vasodilatadores para as coronárias do coração. Então, quem usa essa medicação, se associar com uma medicação como a Tadalafila ou como a Sildenafila, a gente pode ter um efeito colateral importante. Então, esse tipo de paciente ele não deve fazer uso desse tipo de medicação. Então, por isso, a gente sempre esclarece: o abuso, o uso de medicação sem o conhecimento do médico, sem a prescrição médica, é muito perigoso, porque você pode cair num erro desse, associar medicações que podem trazer risco e levar a uma consequência mais grave. Mas se você passou no médico, se seu médico prescreveu, você apresentou para ele todas as medicações que você faz uso, pode usar tranquilo, que a medicação é boa e o resultado é excepcional. E para os casos que não respondem bem a esse tipo de tratamento, atualmente nós temos ainda tratamentos bem avançados, como medicações injetáveis e cirurgias para o quadro de disfunção erétil.